Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Amigos, esse é o canal Universo Equestre e este é o programa Tô na Pista, comigo, Luiz Fernando Monzon. Meu convidado super especial de hoje é o Coronel Rui Couto, que tem uma larga experiência no ensino da equitação e também muitas vitórias como cavaleiro. Rui, muito bem-vindo ao Tô na Pista. Prazer, Monza. Um grande prazer estar aqui contigo, estar no seu programa. Eu tenho acompanhado as entrevistas e realmente é um trabalho, é algo que faltava no nosso hipismo nacional. Essa divulgação das coisas e essa valorização dos cavaleiros. Você tem trazido gente muito especial, tem visto cavaleiros antigos, que às vezes, né, a gente comete a injustiça, às vezes, de deixar que caia no esquecimento, e você está trazendo aqui toda a experiência desse pessoal e todas essas histórias, é muito bacana. O Tô na Pista nasceu com a ideia de registrar grandes experiências, grandes valores e contar um pouquinho da história de grandes nomes. Mas, obviamente, que o Tô na Pista é dinâmico. A gente vai entrevistar também gente que está começando e está tendo muito sucesso, ou não está tendo tanto sucesso assim, mas é sempre importante para todo mundo que entra no universo equestre entender quais são os caminhos, quais são as trilhas, não é? Porque não existe um trilho, você não tem que estar fechado numa coisa. Ao contrário, abra sua cabeça, conheça um pouco de tudo, que com certeza você vai ganhar tempo dentro da prática da equitação. Rui, como é que começou essa alegria aí de montar a cavalo? Rapaz, eu comecei a montar como você criança, né? Filho de milico, filho de militar, meu pai coronel, meu avô era general do Exército, foi general do Exército, e tudo começou com um exame de vista. Não sei se você sabe essa história, acredito que não. O meu avô, na época, não existia a Força Aérea. Existia uma aviação do Exército. Certo. E o meu avô entrou para a escola militar aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, e ele queria ser aviador. Só que por um exame de vista ele não foi aprovado. E aí não deu para ser piloto, ele olhou para um lado para o outro, infante não você e tal, que era cavalaria. E aí começou a história, ele começou a montar, se apaixonou pelos cavalos, cavaleiro, teve 2 filhos, o meu tio e o meu pai, tinha outras 2 mulheres, mas os 2 seguiram a carreira militar também, os 2 fizeram curso de instrutor da Escola de Equitação do Exército, e aí depois já veio Pedro Couto e Marcos Couto. Isso. E aí já vem depois a terceira geração, que sou eu e meu primo, Marcos Couto, que você conhece bem também, militares do Exército também, cavaleiros, e já estamos na 4ª geração de cavaleiros aí com os meus filhos, os filhos do Marquinhos. É muito bacana, com a vida no cavalo. Foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro que você começou a... Não, eu comecei antes, eu comecei na época de Porto Alegre. Meu pai trabalhava, serviu no 12 Regimento de Cavalaria Mecanizado lá, e era do lado da hípica. E à época existia um pelotãozinho, os cavalos do Exército dentro da hípica. Mas Cocheiras muito perto de onde hoje é a pista coberta. Exatamente, aquela pistinha do lado da pista coberta, eu tenho fotos criança montando ali. Eu até apresento no meu curso, às vezes, algumas fotos minhas montando. E é muito legal, né? Porque eu indico colete de airbag, proteção, indico capacete, não pode montar sem capacete, não sei o quê. E as minhas fotos lá com 9 anos de idade, sem capacete, sem colete, sem nada. Mas era porque como na era época o a gente não utilizava, era desse jeito. A minha égua Fúria, quando eu fui representando o Colégio Militar no Brasileiro de Mirim, em 74, em Porto Alegre, ficou nessas baias aí, que ainda existiam lá. Isso aí, muito bacana. Eu tenho boas lembranças daquilo. A gente tinha fim de semana, ficava esperando o fim de semana, que era quando dava, porque a gente morava muito longe, e eu só conseguia montar lá com ele fim de semana, mas era muito bacana. E eu comecei lá, depois meu pai foi servir na Academia Militar, eu ainda criança, montei lá na academia e competia com os cadetes e tal, e a coisa foi indo. Depois entrei para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde você também foi aluno, e ali comecei a competir um pouco mais e tal. Tem até uma história muito interessante, que durante esse tempo todo eu comecei a montar com 7 anos, mais ou menos, né? E aí comecei a entrar em provas, e naquela época, você lembra bem, não tinha vara no chão, 40, 60, nada disso. A gente aprendia a saltar na prova de 1 metro. Isso aí, 1 Se metro. ou saltava 1 metro, não saltava. E aí comecei a entrar em prova, e meu pai tinha um cavalo na época, que era o que eu conseguia montar, meio safadinho, dava uns desvios de vez em quando, e ele sempre me botava na prova porque era seguro, mas eu sempre tomava uns desvios dele. E aí eu caía, não sei o quê, e era eliminado, aquela coisa, na época eram 3 desvios para ser eliminado, 3 refugos. E aí foi passando o tempo, eu 8, 9, sei lá com que idade eu comecei, talvez 8 anos, 9, 10, aí fui para a academia, meu pai foi servir na academia, e aí um dia daquele lá ia ter uma prova de cadetes, e meu pai pegou o percurso armado no dia anterior, treinou comigo um monte de vezes. Daí eu, molequinho, minha mãe foi assistir, eu bem
bem pequeno e tal, e aí minha mãe assistindo ali em cima, tinha uma assistência legal, e eu, mãe, olha, fica tranquila que hoje o que pode acontecer é eu zerar, pode ser que eu não ganhe, mas no mínimo eu tinha feito umas 3 vezes no dia anterior. Entrei eliminado. O problema dele era a prova. Foi eliminado. Aí fui para o Colégio Militar, passou 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, fui ser aluno do Colégio Militar, lá pela 7ª série na época, assim, acho que é o 8º ano agora, eu já na equipe do Colégio Militar. O Regimento Andrade Neves emprestava uns cavalos para os alunos do Colégio Militar naquela época. Eu montei um cavalinho Argon, era um tordilhinho, e na época o Colégio Militar estava comprando material, então tinha umas celas bonitas, novas, aquilo era, pô, eu montava, estava maravilhado. E minha mãe foi assistir já achando que eu ia ser eliminado, ali de vez em quando, né? Falou, esse menino vai ser eliminado. E aí foi a primeira prova que eu ganhei. Que maravilha. Mas levei, acho que dos 7 aos 14 anos sendo eliminado. Para ganhar uma prova. Consegui ganhar uma prova. E aí fomos, né? Aí fomos para a academia e a coisa foi fluindo. São boas histórias aí daquele tempo. Boas histórias. Você, muito antes de ser comandante da Escola de Equitação do Exército, foi aluno dela. Fui aluno. Em 1996, eu fui da primeira turma dentro do Regimento Andrade Neves. Quando a escola saiu do Realengo, eu fui da primeira turma. A escola estava meio que acaba, não acaba. Sim. Foi talvez a menor turma que a escola já teve. O comandante era o Noronha? Não, era o General Soares. General Soares. Na época, Major Soares. Major Soares. Eram cinco alunos somente. Certo. Era danado, porque os instrutores não diminuíram, né? E éramos 5. Então tinha coisa de 3 instrutores para cada aluno, né? Então não dava para coxambrar sem estribo daquele, tinha sempre alguém olhando. Mas foi bom, foi um ano bacana também. E quando é que você realmente despontou os primeiros cavalos, se você foi campeão mundial militar, bicampeão mundial militar? Isso foi uma história interessante também. Eu estava na Venezuela, eu fui designado instrutor na Venezuela, na Escola de Equitação Negro primeiro. E quando eu estava lá no meu 2º ano, pelo meio do meu 2º ano, meu pai me ligou, ele tinha um amigo, meu pai faleceu, né, mas tem um amigo que ainda é vivo, aí, o Nandica, que é uma pessoa que foi cadete com ele, mas saiu da academia porque não se adaptou, e aí foi para a vida civil e teve muito sucesso. E ele comprou 3 cavalos na Europa para a filha dele na época, 3 ou 4 cavalos. E a menina parou de montar. Eita. E ele, em conversa com meu pai, numa festa, falou, pô, não sei o que faço com os cavalos, será que seu filho não pega e tal? Ele me mandou os vídeos do cavalo, eu achei bacana, e ele me mandou os cavalos. Bom, resumindo, quando eu voltei da Venezuela, alguns meses depois, ele me mandou 2 dos cavalos. Uma égua eu tinha vendido, ele mandou o Greco, você deve lembrar, e o Quartzo. E esses cavalos, ele comecei a saltar com eles. Em 2006 eu recebi esses cavalos, já foi no ano do Mundial. E aí começamos a fazer toda uma preparação para o Mundial, foi uma preparação muito, muito cadenciada, muito bem feita. O Coronel Bernardes, na época, era o chefe da equipe. E aí exatamente. E aí nós, nesse ano, conseguimos ganhar, eu fui campeão mundial lá, individual com ele, nós ganhamos por equipe. O Greco também foi muito bem, teria vaga na equipe também, mas como eram os 2 cavalos meus, ele acabou ficando de fora. E aí tivemos vários, o Quartzo foi o cavalo realmente da minha vida. Hoje ele está com 29 anos comigo ainda. Vivo lá na escola, hoje mesmo estava lá com ele. É uma história engraçada, porque ele nasceu no Aras Método, em São Paulo, foi exportado e foi comprado lá para voltar para o Brasil. Não, ele foi para os Estados Unidos. Isso. Dos Estados Unidos foi para a Europa, e lá ele foi comprado e voltou. Voltou para o Brasil para te dar essas alegrias e veio me dar essas alegrias todas. Ele ficou comigo um tempo para vender, mas como era um cavalo complicado, ele de vez em quando dava umas paradas e eu me adaptei muito bem com ele, não tinha tanto esse problema. E aí ele foi ficando comigo e acabou que o proprietário, esse amigo do meu pai, acabou deixando ele comigo e está comigo até hoje. Maravilha. Então, foi realmente o cavalo que eu tive mais resultados, assim, foi com ele. É um cavalo muito... Você foi bastante dinâmico, tanto como comandante da Escola de Equitação, quanto quando foi diretor do campo de instrução de Jericinó, que você pegou do teu primo, né? Isso, eu assumi. Ele comandou antes. Exatamente. E vocês faziam um concurso lá que o pessoal chegava a apelidar de Atininha, que era sensacional. Era muito bacana. A gente fazia... Eu sempre fui muito assim, criativo nas coisas. Eu sempre gostei de fazer as coisas com muita... mudando. Eu nunca gostei de fazer as coisas igual. Tá dando certo, vamos fazer por aí, mas vamos mudar alguma coisa para melhorar, sempre melhorando alguma coisa. E lá no Jericinó, com o Marcos, a gente fazia esse concurso e era muito legal. O pessoal chamava de Atininha porque a gente usava os patrocínios não só para premiação, mas para dar conforto para quem vinha. Exatamente. Então era muito bacana, o pessoal era muito bem recebido, a gente fazia costelada, era muito legal. Tinha uma área VIP que não precisava de pulseira, todo mundo era VIP. Todo mundo era VIP, era uma área VIP que todo mundo, dos familiares dos soldados ao general que assistia, os nossos convidados, todo mundo na área VIP ali, a gente atendia, era muito, muito bacana, foram bons tempos. E eu fui para lá depois da escola de equitação, né? Eu comandei a escola de equitação e saí da escola, o Marcos estava assumindo o SIG. Aí eu fui ser subcomandante do Marcos.
Certo. Passei com ele 4 anos de subcomandante e assumi o comando dele. O Perfeito. Gericinó, que também é um quartel, para quem não conhece, é um quartel que tem cavalos também, cuida do campo de instrução, né? Que é onde as tropas do Rio de Janeiro se... Treinam, inclusive, tiro real, uma fazenda monstruosa. Monstruosa. Você lembra o tamanho daquilo? Ih, agora eu não vou lembrar, mas é muito mas grande. muito grande, É muito grande. muito grande. É um lugar sensacional, Isso aí. perto ali do campo de parada. Quem conhece o Rio de Janeiro, do lado direito de quem está indo para Angra dos Reis, na Avenida Brasil. É isso aí. Bom, mas aí você virou cavaleiro da equipe militar do Brasil e foi a quantos mundiais? Eita, agora tu me pegou. Mas comecei indo na Bélgica, em 2003, Sim. foi a primeira saída que a equipe de salto voltou a sair, depois da época de Eloy, né, Sim, dos antigos. claro. Foi a primeira saída assim, para mundial que a gente foi para a Europa, saltar na Europa e tal. Fomos para a Bélgica em 2003. Depois, em 2005, eu estava na Venezuela, fomos para a Argentina. Aí, em 2006, foi aqui no Brasil. 2007, fomos na França. E aí foi, eu não me lembro, a gente foi para tanto lugar. O Peru não foi no 11 mundial. foi no Brasil de novo. 11 foi no Brasil de novo. E, Mais 5, 6 pelo menos. pelo menos uns 6 E aí, mundiais eu bicampeões, participei. Bicampeões por equipes, de você, duas ou uma vez campeão? Eu fui campeão individual em Porto Alegre. Aqui no Rio, e fomos por equipe em Porto Alegre, campeões por equipe. Aqui no Rio, eu fui 5º colocado, eu fiquei, na realidade, empatado em 4º, e você lembra que o rodízio que definia o individual, os 4 melhores dos 2 primeiros dias iam para o rodízio. Eu fiquei em 4º empatado, no critério de desempate, eu fiquei em 5º. Certo. E aí não fui para o rodízio, que estava o 4º. Sim. E Que eu era o digo seu cavalo. que era o meu cavalo. E eu Que digo, era o de grande diferencial da encrenca ali. Quem conseguisse montar ele, que ele era exatamente. delicado. Mas ele foi o cavalo campeão mundial, porque Sim, ele foi o porque único que ele fez fez 0 com 4-0. todo. Fez 0 com todo mundo. E eu acabei ficando em 5º e nós fomos campeões por equipe nessa ocasião. O Gojinha, que estava comigo na época, acho que ele foi 3º colocado, ele foi pro rodízio e foi 3º colocado nesse rodízio. Isso, Cláudio Goja, lá Isso da aí. Polícia Militar, Brigada Militar Brigada Militar. do Rio Grande do Sul. Grande amigo. Cavaleiraço, um grande Isso. amigo, um bom companheiro de equipe Sim, também, né? espetacular, espetacular. Bom, mas a regra do negócio é, quem está na reserva não pode mais entrar nessas não equipes. pode, exatamente. E Eu aí agora o assumi, ciclo se rodou, fecha. fechou e eu você passo a ser virou- o técnico. Exatamente. Assumindo do Coronel Franco, meu amigo, que assim, fez um trabalho espetacular na equipe, desde essa época. Em Sim. 2006, o Coronel Bernardes era o chefe da equipe Uhum. e o Coronel Franco era auxiliar dele. Já em 2007, o Coronel Franco assumiu, ou Assumiu. final de 2006 mesmo, por ali. E era um trabalho para ficar 8 anos, ele passou muito mais. Ficou muito mais. Ele ficou até agora pouco, fez um excelente trabalho, conquistou vários títulos. Eu tive em quase todas as equipes que ele convocou, desde lá para cá, então a gente se conhece bastante. E aí agora em janeiro desse ano eu assumi a equipe. E nós estamos já começando a trabalhar, fomos para um brasileiro de amadores, já em São Paulo, a equipe de amadores foi campeã lá na Paulista. Exatamente. Foi muito bacana, a gente Foi vibrou muito legal. muito. Era pessoal, delegado técnico dessa Isso. competição e ninguém entendeu nada de Ninguém. uma hora para outra. E estamos vindo contra a equipe agora aqui no Maravilha, no aqui Brasileiro na no IPA. Brasileiro na época aqui de Master, vamos colocar uma equipe também. Beleza. Tá? He's an 8-shot to the last at 42.27, and he's a fraction quicker. So Yuri Mansour. Bom, aí, já que você não gosta de fazer as coisas normais, vamos fazer então um curso online. Eu fui para a reserva em 2018 Uhum. e falei, bom, vou trabalhar com cavalo, as coisas que a gente Claro. faz. Mas aí quando a gente sai do exército, 30 anos trabalhando no exército e chega nesse ambiente do cavalo, você é o cara, aquele cara que competia, a pessoa não conhecia competindo. Mas eu não estava aqui na época dando aula, não estava em outro clube dando aula. Então você começa a entrar numa concorrência meio... Falo, pô, mas eu acho que eu posso um pouco mais do que tá brigando aqui. Assim. E aí, eu comecei a dar clínica. Falei, eu comecei a dar clínica. Comecei a dar clínica, eu comecei com amigos, indo lá para São Borja, fui primeiro com o Porto, lá, que agora é Já secretário tive lá em lá São Paulo. também, Dei dei uma uma clínica dei uma lá, muito clínica lá. legal. E aí o que aconteceu? Eu voltava para casa e eu sempre monto grupos de WhatsApp com os meus alunos e a gente vai interagindo antes e depois, conversando, e eu dou aulas teóricas durante a clínica, que é o forte, né? Eu acho que é o diferencial, são essas aulas teóricas. E eu voltava da clínica e os alunos perguntando as coisas e eu dando aula por WhatsApp. Aí chegou uma hora que a Mônica, minha esposa, falou, vem cá, tu vai continuar dando aula teórica Para sempre? para sempre no WhatsApp? Aí como é que vamos organizar um curso? Falei, bom, boa ideia, vamos fazer um curso. Aí nós esqueleteamos, a história do curso é interessante.
eu peguei experiência de instrutor na escola há muitos anos, fui instrutor na escola de equitação na Venezuela, a vida inteira ministrando a equitação acadêmica de uma forma teórica, aliada à prática. Então, eu tinha na minha cabeça o que é um curso legal de equitação. Bom, então a gente tem que falar vamos explicar um pouquinho o que é equitação acadêmica, beleza? Vamos falar de posição do cavaleiro, tem que ter uma aula, emprego das ajudas, salto acho que 3 aulas, flexionamento, mais umas 3, hipologia, importante, vamos botar mais... Aí eu fui esqueleteando o negócio. Certo. Então eu tinha os títulos das aulas. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, então vamos montar uma live agora e vou dar umas aulas que eu tenho, vou convidar alguém. Aí minha filha montou um Instagram para mim, tinha 0 seguidores, 0. Aí ela montou um Instagram para mim, eu convidei o Nepo, que é sempre um incentivador de sempre. E foi com quem vocês lá? A primeira vez quando foram para a Bélgica, foram para a casa dele? Foi para casa dele para treinar, pra se e preparar, sempre apoiou treinar. a equipe militar, assim, sensacional, né? Com a pessoa. E aquele cara, só abrindo um parênteses aqui, que a gente passa sentado conversando 2 minutos e a gente aprende, né, cara? Exato. Eu andava com ele com um telefone na época, gravando as coisas que ele falava, porque assim, é um conhecimento sem fim. E aí convidei o Neco prontamente atendeu. E fiz uma live, na época, com o Neco presente. O Neco chamou, né, com a presença do Neco chamou um pessoal. Fiz uma live, o pessoal gostou da aula e tal, dizem que eu tenho uma boa didática. Aí, semana seguinte, fiz outra live, aí convidei, acho que o Filipinho. Certo. Aí, depois fiz uma terceira live em 3 semanas seguidas. Aí, quando o pessoal gostou, a quarta live, quando vai ser? Eu falei, não, agora não tem quarta, vamos fazer no curso. O curso é esse aqui, tal, o valor é esse, tal. Apresentamos o curso, já se inscreveram de cara 60 e poucos alunos. Que maravilha. Aí eu falei, isso já tinha rolado aquela conversa no Clube Hípico Santo Amaro com o presidente Fernando Espera? Não. Ainda não. Com ele já existia o curso. Certo. Aí ali os cursos já existiam. Aí eu falei com a mãe, vamos marcar o curso. Quando vai ser o curso? Bom, daqui a 15 dias a gente começa, porque a gente tinha que vender naquele momento, o pessoal estava fervendo. Exato. Só que eu não tinha o curso. Aí eu falei, bom, como vai ser? Pô, são 24 aulas, são 23 aulas, a última é uma revisão de todo o curso, bacana. Aí, vendi o curso, já tinha os títulos. Falei, vamos fazer a primeira aula agora. Aí caímos dentro. 2 semanas fizemos a primeira aula. Aí eu dava aula ao vivo nessa época. Comecei dando aula, sempre levava um convidado, você foi algumas vezes? Isso. Aí apresentamos a primeira aula ao vivo pro pessoal. Qual era a segunda aula? A segunda aula é posição do cavaleiro. Acabava uma aula, a gente começava a fazer a outra. A ter que fazer a outra. Começava a fazer a outra e, bonzão... Uma semana tinha que estar pronto. Uma semana. E a aula ficava pronta na hora. Aí eu apresentava a aula para a turma. E o pessoal gostando. E fazia aula, não sei o quê, e sempre depois da aula tinha um debate com um convidado. Eu sempre trazia um cavaleiro de renome, um amigo e tal, vinha, e esse pessoal todo avalizando o curso e dando a chancela deles, né? E assim foram 24 aulas. Mas antes disso, quando a gente chegou lá pela 4ª aula, mais ou menos, o pessoal me ligando, querendo fazer o curso. Eu falei, não dá, o curso já começou. Então vamos abrir outra turma. Abriu outra turma, turma 2. Aí passava aquela aula de novo. Aí eu repetia aquela aula, eu dava aula terça, passei a dar aula terça e quinta. E aí, montando um curso e repetindo a aula para o outro. Aí passou 3 meses, pessoal, turma 3. Aí comecei a dar aula segunda, terça e quarta, tudo ao vivo. Bom, quando o negócio se tornou uma loucura, que eu não conseguia mais atender, eu falei, cara, esse negócio de curso online não pode ser assim. Aí comecei a ver tudo que é curso gravado. Eu falei, não, tem que ser gravado o curso, não dá para ser desse jeito. Aí a gente fez a gravação, acabou que eu não fiz a gravação, eu peguei as aulas, aulas, e utilizou as que foram fui melhores. Montando as melhores ali e gravamos, temos esse curso gravado, e hoje o curso é vendido gravado, e de 15 em 15 dias eu faço uma reunião, aí sim eu faço uma reunião ao vivo, inclusive tem hoje, é o motivo da minha saída correndo daqui. Tá certo. Toda terça-feira, de 15 em 15 dias, das terças-feiras, eu faço um encontro com os alunos, onde eles tiram as dúvidas e a gente debate. E acaba sendo mais uma aula, uma conversa bacana assim, que a gente faz nesses de 15 em 15 dias. Quantas turmas já foram? Cara, vou abrir agora em fevereiro a 15ª turma. 15ª turma para o curso. Do curso completo, mas Isso. eu tenho também um curso de resistências, eu tenho também um curso Os Segredos da Equitação, que é um curso pequenininho, que fica de venda permanente lá no meu Instagram, está lá venda permanente, é um curso pequeno de entrada, para as pessoas verem que é importante estudar equitação. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, por melhor que seja o professor na pista, por melhor que seja, ele não consegue te explicar os porquês da coisa. Ele fala, baixa o calcanhar, você baixa o calcanhar, beleza, mas por que isso aí? Não, rédea de fora, perna de dentro, mas por que isso? E aí o aluno vai fazendo, mas ele não entende as coisas. E tem um momento... Convencido é muito mais fácil de realizar. Quando você entende o negócio, você fala,
putz, eu tenho que baixar o calcanhar porque eu tenho que me fixar pela panturrilha. Porque se eu me fixar pelo joelho, minha perna balança e fere o cavalo, incomoda e eu não fico... Quer dizer, explicações bobas, assim. Trota na diagonal correta. Esse é um exemplo que eu dou. Tá, não, primeiro assim, primeira pergunta é, o que é diagonal? Beleza, aí você ensina para diagonal, tal, trota em diagonais. Pá, e por que eu tenho que trotar? Qual é a diagonal correta? Ah, é a de fora da curva. Tá, mas por que eu tenho que trotar na diagonal correta? Alguém tem que explicar isso pro cara. Ah, porque o posterior de dentro vai mais embaixo e sustenta verticalmente. Se eu sentar nele, eu ajudo o cavalo. Pô, e se eu sentar nesse posterior de dentro, eu estou sentando também no anterior de fora. Pô, se tem uma força que me joga para fora, e eu estou montado mais no terço anterior do cavalo, se eu sento naquela mão, naquele anterior, é mais fácil ele me... Pô, então você trotar na diagonal de fora é legal, pô. Aí o aluno fala, pô, eu tenho que trotar na diagonal. Então, essas explicações que as pessoas não conseguem dar na pista, muitas vezes porque não sabem, não tiveram esse conhecimento, mas muitas vezes também porque não dá, professor, por mais conhecimento, ele não consegue explicar as coisas, que o aluno, quando começa a fazer um curso online, fala, caramba, que legal isso. E eu tenho tido depoimentos, Monzão, assim, de pessoas, de alunos, que falam assim, cara, tem um cara que falou comigo, um instrutor antigo, cara, antigo, já deve ter uns 40 anos de instrutor. Ele falou, Rui, porra, eu comecei a fazer teu curso, eu estava meio cético, assim, eu achava que não ia aprender muito, que esse cara vai me ensinar, pô. Mas eu sabia tudo que você falava, eu já sabia. Só não sabia como passar. Não, eu já sabia tudo. Só que foi como se eu botasse um óculos. Eu enxergava tudo meio embaçado. Porra, no curso eu comecei a enxergar tudo com clareza. É muito legal. Eu fiz até um slide no meu curso que mostra isso, uma imagem embaçada, e aí o cara bota o óculos e começa a enxergar melhor a coisa. Então, e isso que você falou também é importante. O saber, o entender as coisas, facilita para você dar aula. Você convence o cara, você usa os exemplos que faz a pessoa entender, não só dando uma aula teórica, mas dando aula prática mesmo. Também. Até os termos, né? A gente precisa unificar a terminologia, tem muita coisa que é modismo, vai aparecendo, e acaba que a doutrina mesmo a gente acaba perdendo. É uma brincadeira até dentro dos júris de campo, porque o pessoal do paddock escuta coisas que os instrutores falam para os alunos e contam para a gente. E aí tem gente até anotando determinadas coisas que os instrutores, para tentar passar para o aluno aquilo que ele está precisando que ele faça, ele inventa coisas deliciosas, mas que a criança provavelmente não vai entender, muito menos ali na hora do aquecimento da prova. Não é hora mais de corrigir isso, tinha que vir pronto como dever de casa. Exatamente. E se todo mundo falasse a mesma linguagem, ia ficar bem mais fácil. Muito mais fácil. Não é? Da gente ir melhorando a cada turma. E são aquelas coisas, né, Monzão, que eu costumo dizer também assim, ó, pô, cara, quando é que inventaram o motor? Sei lá, 1800 e alguma coisa? Sim. 200 anos atrás? Primeiro fizeram elétrico. Não tem 200 ainda. Nem 200 anos atrás. Cara, nós estamos em 2024, fora antes de Cristo. Cara, quanto tempo que todo mundo montava a cavalo? Sim. A tia, o primo, a avó, o amiguinho, todo mundo montava a cavalo. Será que esse povo não aprendeu um monte de coisa na prática já e deixou isso escrito, mastigado para nós? Isso. E a gente deixa isso tudo abandonado. A gente acha que vai aprender aprender tudo sozinho, né? Então a gente deixa um pouco a doutrina, deixa um pouco todo o conhecimento que foi produzido durante muitos anos, e eu acho que a gente perde muito com isso. É isso que eu tento passar nas minhas clínicas. Eu até entenderia se fosse só a preguiça de procurar, mas não é. A dificuldade mesmo de acesso, e muita gente quer melhorar. A linguagem é complicada, às vezes, nos livros, as traduções são complicadas, às vezes os bons livros são em outros idiomas e tal, mas hoje a gente tem cursos, né? Não só o meu, mas tem outros cursos, tem muita gente ensinando que já pega esse conhecimento todo e entrega mastigado. Exatamente. Então, assim, a experiência que eu tenho, irmãozão, aqui, todo mundo que começa, que faz um curso, que realmente senta, tem gente que compra o curso e nem abre, né? Sim. Mas o cara que abre e olha uma vez, duas vezes e tal, e que gosta do cavalo e tal, a experiência que eles nos passam é que, caramba, como mudou. Pô, agora eu tenho prazer, eu monto e aplico. Sim. E você sabe disso, né? Você acaba de explicar. A gente aprende com os cavalos. Claro, cada cavalo é uma enciclopédia que você vai ler. Exatamente. Mas para eu aprender com o cavalo, eu tenho que saber alguma coisinha, né? Para poder passar. Se eu não falo o idioma dele, como é que eu vou aprender alguma coisa com ele? Ele falando alemão comigo ali o tempo todo, eu não entendo nada. Mas se eu falo o idioma dele, um pouquinho que seja, ele me ensina todos os dias, né? Então é isso que eu acho que é importante, é isso que eu tento passar para o pessoal aí, e tenho ficado muito feliz, sabe? Eu tenho dado muitas clínicas. Agora mesmo esse fim de semana eu estava em Curitiba e uma menininha, Helena, vou até citar o nome dela aqui para ela, né? A Helena sentada, anotando tudo, com interesse, cara. E aí acabou a aula, sentou, tio, eu posso tirar umas dúvidas?
Falei, claro que pode, me botou sentado numa mesa. Uhum. Aí puxou um caderninho, primeira pergunta. Aí perguntou, eu respondi, aí ela anotou a resposta. A segunda, posso fazer? Eu falei, claro. Aí anotou. Quer dizer, um interesse, uma vontade de aprender. E eu vejo isso em muita gente, em muitos iniciantes, muitos amadores que começam a montar mais velhos também. Esses são muito interessados. Então, assim, eu estou muito satisfeito, eu me realizo muito fazendo o que eu faço hoje. Bacana. E me diz uma coisa, as imersões, como é que é trazer gente do Brasil inteiro e colocar ali naquele espetáculo que é o Parque Equestre Eloy Menezes? Cara, a imersão começou assim, ó. Eu dava as aulas online, sempre dei as aulas online, né, desde 2020, e as pessoas começavam a me pedir, começaram a me pedir, pô, vamos fazer alguma coisa presencial? Pô, Rui, será que dá para... Vamos aplicar? Quando é que a gente vai aplicar isso? Pô, só teoria. É difícil, né? Falar, vamos fazer uma clínica aqui, vem o cara do Pará, vem o cara não tem como, todo mundo e tal. E aí nós começamos a fazer na escola de equitação, no período de férias da escola de equitação, que é um período que os cavalos precisavam se movimentar, etc. E a gente começou a fazer, fizemos duas temporadas lá na escola, e vamos começar, já estamos fazendo a terceira temporada, agora já temos 3 turmas abertas. Nessa terceira temporada nós estamos utilizando cavalos alugados, os cavalos serão da Escola Centauro, e já estão as vagas abertas. Eu tenho uma turma aberta de 18 a 22 de fevereiro, uma turma de dezembro, uma primeira turma em janeiro que já está praticamente fechada, de 8 a 12 de janeiro, e tem uma turma de 16 a 20 de janeiro. Essas 3 turmas estão abertas para imersão esse ano. Possivelmente a gente abra outras, mas ainda não é confirmado. Certo. Mas ano passado nós trouxemos 19 estados. Eu tinha representação de 19 estados. Foram 7 turmas com 19 estados representados. Muito bacana. Chega uma hora lá que a gente faz uma fotografia no portão da escola com as bandeiras dos estados. Eu levo as bandeiras dos estados e cada um segura a bandeira do seu estado ali e a gente tira foto com as bandeiras. É muito bacana, é muito bacana. E é manhã, tarde e noite, aula prática, aula teórica, e a gente dá noções de outras modalidades, noção do polo, taqueio no cavalo de pau, taqueio no cavalinho e tal. Coisas que só a gente faz, né, que a gente aprende, assim, só não, tem lugares que fazem, mas a carriere, né? Sim, a carriere geral. Bola, joga bola, pega, não sei o quê, aqueles exercícios, aquelas coisas. Temos aula de manejo também. Esse ano eu coloquei uma fisioterapeuta mostrando lá trabalho de fisioterapia, alongamentos com os cavalos. Então, assim, é de 7h30 da manhã até as 10h30, 11 horas da noite, cavalo. Por isso, imersão. O pessoal sai exausto, mas todo mundo que faz gosta muito e tem sido um sucesso, tem sido muito bacana. Muito legal. Minha gente, vocês conheceram um pouquinho mais do Coronel Rui Menescal Couto. Tá certo isso? Tá certo. Temos que falar de um cara importante aqui que a gente não falou. Sim, não que te deu a oportunidade de agora estar que você me apresentou. Exatamente. Dr. Clóvis Bersot Munhoz. Exatamente. Meu grande amigo, meu quase médico, segundo ele próprio, né? Diz que ortopedista não é médico, é mais um carpinteiro. A história do... O Clóvis é um cara que eu citei em quase todas as transmissões que eu fiz no Sport TV e na Rede Globo, como a pessoa que dizia o seguinte: zerar é fácil. Difícil é ter que zerar. Difícil é ter que zerar. Aquele último cavaleiro da equipe que tem que zerar para ganhar o título. Isso é danado. Isso, sempre eu cito ele e todo mundo conhece. Ele foi médico do time principal, time oficial do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro aqui. Um ortopedista que levou a vida... levou as grandes vitórias do Clube Vasco da Gama. Tá faltando gente como ele lá para eles voltarem a... Quem sabe ele agora até compra o time, né? Diz que está à venda. Tá certo, mas o Clóvis você me trouxe, eu já conheci o Clóvis de garoto quando eu competia, ele e o Hipólito competindo na época em Niterói, lá no... Com certeza, né? Lá em Charitas. Me lembro dele saltando e eu competindo junto, conhecia, mas nunca tinha tido contato com ele. Em um belo dia, em 2010, você me liga, Rui, tem um amigo aqui e tal, que está com um cavalo meio problemático. Quando ele recebe cavalo, nunca o bom nunca manda, né? Problemático, assim, porque empina, faz mas isso, manda pra gente ver. Fácil, eu falei para você que não era complicado, era mais falta de persuasão mesmo. E aí de lá para cá já tivemos aí, sei lá, uns 15 cavalos juntos. Com certeza. Monte, foi rodando. Com certeza, rodando. Uma hoje, dupla de sucesso que a gente ajudou a criar. Muito bacana. E hoje estamos com Artemus aí saltando, muito bem, é um orgulho nosso também. Eu me lembro direitinho no dia que a gente foi escolher, olha os vídeos, qual que você gostou mais, qual que você gostou aqui, um deles era do Arastock, que eu conheci na origem, né?
O Eduardo Onoi me levou, ele era desse tamaninho, e eu dei uma clínica de equitação lá em Tremembé, se não me engano, ele era aluno da clínica, aí de noite vamos jantar. E eu conheci Tanaka, Onoi e Kabakura, os 3 japoneses que fundaram o Aras Toki. Muito pouca gente sabe que a origem do Toki é isso aí. Eu não 3 sabia. amigos japoneses que Eram começaram amigos. a investir. E hoje está só com o Eduardo. O negócio deles era granja. Aham. E eles resolveram criar cavalo achando que era quase igual a galinha. Mas olha que o Mas deu Eduardo certo, hein? virou, pô. O Deu Eduardo muito hoje é um certo. dos grandes Porra, nesse esporte. Bacana. Minha gente, é uma pena, mas a gente não pode ir mais longe. Isso aí. Nosso amigo aqui tem horário, daqui a pouco ele vai estar online com um monte de alunos aí que estão esperando por ele. Eu agradeço a vocês. Aproveitem esse espaço. Você que tem uma empresa, um comércio, algo que tem que falar com essa galera que está nos apoiando. E olha, nós estamos a um dedinho aí de conseguir um pouquinho mais de seguidores, um pouquinho mais de visualizações, a gente conseguir se remunerar dentro do YouTube. Eu conto com o apoio de vocês. Chamem os amigos, convidem todos, a gente vai ter sempre alguém muito importante com muita coisa para passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Rui, Grande prazer, obrigado. Monza. Desculpe te tirar Nada, dessa foi um correria grande que é prazer. a tua vida. Foi um grande prazer. Mas a minha é assim também. Amanhã Não, tem estamos que ser. correndo para São Paulo para fazer outro evento e é assim que a coisa vai. Grande prazer. Muito obrigado pelo convite, Monza. Foi uma satisfação muito grande. Um grande abraço a todos aí, estou à disposição. E aqui todos os dados que você pode procurar o Coronel Rui e conhecer todo esse trabalho bacana. Tô na pista. Conto com vocês. Até a próxima quinta-feira. Um forte abraço. Valeu.